Olá, começando mais um Falando de Saúde. A entrevistada de hoje é uma médica que eu estava convidando ela há bastante tempo, mas hoje eu tenho a honra de receber aqui a doutora Aretusa Medeiros Dias. Ela que é otorrinopediatra. Imagina, ela vai falar sobre muitas e muitas dúvidas que vocês, mamãe, têm aí com os seus filhinhos. Doutora Aretusa, como vai? Cláudia, é um prazer estar aqui com você, né? Muito bom ter vindo aqui. Sempre a gente conversa e nunca deu certo um horário. Agora a gente pode conversar. Que bom, doutora, seja bem-vinda. Bom, meu. Começar já perguntando que a doutora, né, a mamãe, tem os filhotinhos, eles estão bem, doutora? Estão tudo bem, certo? graças a Deus. Os pitocos, um com 5 anos, outro com 1 ano e meio, mas estão Uau, meu Deus, tudo pequenininho. bem. Doutora, no caso você é otorrinopediatra, você acaba também sendo meio que médica dos teus filhos ou não? Não devia, mas só. O primeiro filho, não. Qualquer coisa que acontecia, a gente combinou que não ia, que o pai também é médico, né? Exatamente. Que a gente não ia fazer nada, ia tudo pedir para pediatra. Mas chega na hora, na emergência, que nem tá com febre, tá com isso, tá com dor, aí como que você não vai ver? Sim. Mas assim, eu só vejo se tiver com algum sintoma. Tanto que nem eu não fico examinando, que nem tem gente que fica pirando de fazer exame, essas coisas, não. Se tá com dor, aí eu dou um remedinho, não melhora, aí que eu vou examinar para ver o que tem, mas eu recorro ao pediatra também. Doutora Aretusa, como que é ser esposa de médico? Vocês falam muito de medicina em casa? Quase nada. Assim, o Fernando é bem parceiro. Certo. Ele sabe dos horários, eu também, assim, acho que é bom ser o pai e a mãe médico, né? Sim. Um casal médico, porque ele me entende também, eu entendo ele. Às vezes ele atrasa no almoço, atrasa à noite, marca uma coisa que não devia. Não é que não devia, né? Parece uma emergência. Exatamente. Que você em casa não está esperando. Sim. Você fica triste, mas entende, né? Ele também. E os filhotinhos, eles já vão acostumando com isso, doutora? Eles vão acostumando, mas acho que eles... Não aceita, né? Eles aceitam até, e até eu acho que eles gostam, porque o mais velho tá falando que vai ser médico. Uau. O pai fala, Arthur, será que você não quer aproveitar mais? Podia ter mais horários, não sei o quê. Diz, não, você é igual o papai. Então deve gostar. Mas isso é reflexo que vocês amam o que faz, né, doutora? Quando amam o que faz, os filhos A querem gente também, gosta, a gente né? explica para eles, né? A gente fala, a gente faz por amor, trabalho não é trabalho, Arthur. Poderia ter escolhido outra coisa, assim. Então eles gostam bastante. Vamos falar então hoje sobre as queixas de consultório, né, das mamães aí, dos pacientes. Qual a maior queixa quando a mãe chega na sua clínica com os filhinhos para uma consulta, doutora? A principal queixa é obstrução nasal, o ronco. Tem também pacientes que falam de infecção de garganta, amidalite de repetição, mas a maioria é respirando com a boca aberta, né, o respirador oral, que eles falam que roncam muito à noite. E o que a doutora indica no caso dessa criança aí que ronca com a boquinha aberta e já faz barulhinho? A gente faz o exame físico, conversa, vê se tem alguma queixa alérgica, faz o exame completo, horoscopia, rinoscopia e a parte também de ouvido, né, em todas as crianças, mesmo que não tenham sintomas. O principal que a gente faz, assim, avalia, e a gente precisa avaliar a adenoide. A adenoide é aquela carninha esponjosa lá atrás do nariz. Para avaliar a adenoide, dependendo, pode ser feito raio-x ou a videonasofibrolaringoscopia, que é aquela câmerazinha que coloca dentro do nariz. Mesmo criança pequena, pode ser feito. Desde 1 mês, assim, a gente já consegue fazer o exame. Eu já fiz aquele exame, ele assusta um pouquinho, né, doutora? Ele Mas é um não pouco dói desconfortável, tanto, né? mas ele é bem rápido, né? Exatamente. Então consegue. Aí se tem alguma criança que não colabora ou por algum motivo, às vezes se você vê no exame, quando você vê a rinoscopia que a mucosa está mais inchada, a gente pede o raio-x também para não traumatizar a criança. E às vezes se é uma criança que já está com medo de consultar, que para fazer o exame também não pode ser muito agressivo, né? Então a criança tem que estar interagindo com a gente, né, aceitando, doutora? senão a gente não faz. No momento do exame, a mãe fica presente ou não? Fica. A mãe sempre fica, né? Se for uma criança menor, senta no colo, se a criança achar que fica sozinha, ela fica sozinha na cadeirinha, né? O que ela precisa é ficar com a cabeça parada. Em tempos aí de comunicação online, comunicação digital, a doutora acaba tendo esse contato com as mães após a consulta, enquanto se faz um tratamento com o paciente, doutora? Então, ainda assim, os pacientes, eles ficam meio que perdidos, eles mandam bastante WhatsApp. Sim. A gente acaba conversando mais por WhatsApp, eles mandam, doutora, não melhorou, ou melhorou, mantém o tratamento, não mantém, mas agora acaba sendo bastante consulta mais
por telefone, e tem algumas mães que vão sem os pacientes no consultório para conversar a respeito dos filhos, né? Mas que você perguntou de queixas, tem também o que é bastante comum, é uma avaliação auditiva. Porque vai na escola, a professora fala que não está prestando atenção, ou mesmo em casa, agora que fica bastante com os avós, fala, está escutando muito alto TV. Aí até é importante, porque é uma fase de aprendizado, que precisa estar escutando bem, tanto para desenvolvimento da fala, e também por causa do aprendizado na escola, né? E é muito comum isso, doutora? É bastante. Assim, você tem a impressão que não é, assim, quem não está no meio não escuta muito, mas é bastante, principalmente que a gente fala otite mediacerosa. Se você não respirar bem, principalmente em criança, pode acumular um pouquinho de secreção dentro do ouvido, porque tem a comunicação do ouvido com o nariz pela tuba auditiva. Fica com um catarrinho parado ali, ele não escuta bem, escuta um som abafado, tampado, como se tivesse alguma coisa lá dentro, né? Tem alguns pacientes que são mais, assim, até falam que tem um líquido dentro do ouvido que vira a cabeça, mas a maioria as crianças nem percebem, né? Mais a família mesmo que percebe. E daí que exame que a doutora faz para identificar isso então, no paciente? Quando a gente faz o exame com o otoscópio, a gente já desconfia e vê que não é um ouvido saudável, não é um tímpano brilhante. Mas existem os exames de audiologia, que é a audiometria e a impedanciometria. A audiometria são 2 exames bem tranquilos. Entra numa cabine, a fonoaudióloga que faz, a gente tem a nossa fono lá. Entra numa cabine isolada de sons externos. Aí ela vai conversando com ele e ele vai levantando a mão se ele está escutando ou não, através da cabine. Essa é a audiometria. E a impedanciometria é que mede a pressão dentro do tímpano. Coloca um fonezinho de ouvido, emite um som lá e sai o resultado para a gente. Então é bem tranquilo. Com isso, com a audiometria e impedância e um raio-x que normalmente precisa para ver adenoide, a gente consegue avaliar essa parte da audição deles e tratar. E no caso, algumas consultas, algumas crianças precisam de cirurgia. Quais os casos que necessitam cirurgia, doutora? Então, tem muitos casos, né? Tem criança que não respira bem, aí tem que ver adenoide. Não é só adenoide, tem também amígdala. Se tiver uma amígdala um pouquinho maior, talvez já tenha que fazer cirurgia. E também tem as infecções de garganta, né? Amidalite de repetição. 7 amidalites no ano tem indicação de fazer cirurgia. Ou 5 amidalites em anos consecutivos também tem indicação. Cirurgia de criança é mais, que a gente faz é amígdala, adenoide, e no ouvido, quando tem isso que a gente estava falando do catarrinho, a gente coloca um dreninho dentro do ouvido, faz um buraquinho no tímpano, né? E ele fica ventilando. E daí com isso, ele ventilando, o líquido que está lá dentro, ele vai saindo, né? E a criança que faz, por exemplo, uma cirurgia, como que é a recuperação dessa criança? A recuperação, impressionante, mas é bem mais tranquilo fazer uma cirurgia de uma amígdala em criança do que em adulto. Quanto menorzinha, a recuperação é mais rápido. Então é melhor eu fazer uma cirurgia numa criança de adenomígdala 2, 3 anos do que fazer uma de 10. Quanto maior vai ser a dor. De 2, 3 anos eles se recuperam bem mais rápido. A gente passa as orientações em 14 dias. O pior, assim, de dor é a primeira semana. Mas as criancinhas de 2, 3 anos às vezes nem sentem. E quanto maior, acaba tendo mais. Claro que dependendo da cirurgia, por exemplo, um desvio de septo, a gente tenta não fazer em criança. Porque o nariz ainda está em crescimento, e aí só tem uma região que a gente pode mexer, outra região não pode. Então a gente já não consegue deixar um septo totalmente reto, e mesmo que eu deixe o septo reto, o crescimento ele vai dar uma entortadinha. Você ama o que faz, doutora? Muito, graças a Deus. Quantos anos que Gosto você é bastante. médica? Então, tem que fazer a conta, desde 2007. Tem algum tempinho já, 17, né? 18, 19. Faz 14 anos. Uau! Você, quando sai nas ruas, muitas mães e muitos pacientes reconhecem você? Então, até que reconhece, a gente já fica até impressionado. Porque a gente, como tem bastante paciente, a gente lembra, vê o rosto, mas não sabe. Conhecida, às vezes, não sabe de onde que é, né? Exatamente. Mas ainda bem. Doutora, no caso, se os teus filhos escolherem ser médicos também, isso vai deixar você muito feliz? Com certeza. Porque, assim, a gente gosta do que faz. Então, se eles fizerem, não é um caminho muito fácil, mas é muito gratificante, né? Com certeza. Nós recebemos aqui, né, o Dr. Fernando, que é seu marido, que ele é urologista, né, para uma entrevista,
E observo que a mesma linguagem que ele tem, né, de vida, de respeito, de ética, né, a doutora também tem, que é esse, né, amor ao paciente, amor ao próximo. O doutor Fernando, ele também falou muito de família, falou muito de filho, né? E eu gostaria de deixar aqui, doutora, né, esta minha grande admiração, né, porque eu acho que é uma amizade que eu tenho com vocês já há bastante tempo, né? E exatamente aí, né, parabenizar você e o doutor Fernando por vocês fazerem uma medicina diferenciada, fazer algo com o coração, tratar o paciente, né, com humanização. E é incrível quantos comentários, né, que trabalho com médicos e também com pacientes, a gente escuta falando do atendimento de vocês. Então, assim, ó, parabéns. Obrigada, a gente fica feliz em escutar isso, e a gente faz de coração mesmo, né? Às vezes tem paciente que fala, ai, doutor, eu preciso fazer cirurgia e depois eu não tenho convênio. Não interessa, né? É paciente da gente, não, a gente não faz pensando no dinheiro, então a gente pega retorno, tudo sem nada, é uma coisa gratificante. Doutora, essas histórias eu também já fiquei sabendo de vocês, né? Eu não queria nem falar, mas já que a doutora abriu, eu acho que isso que vocês fazem, né, pelo paciente que está passando um momento de dificuldade na vida, eu acredito que isso tudo retribui, né, em oração e gratidão para vocês. E agora né? é um momento, né, que com esse negócio de pandemia, um monte de gente acaba sendo, não está trabalhando, ou sai os convênios, acaba sendo menos, então a gente tem que entender. E também a gente casa com o paciente, né? Exatamente, então, isso que eu ia falar, doutora. É um casamento. É um casamento, porque a doutora começa a atender o paciente na infância e vai com ele até a idade adulta. E o gostoso é que a gente acaba atendendo da criança e atende os pais também, né? Porque eu faço torrino da pediatria, mas eu faço também a parte adulta. Né? Então a gente, às vezes chega a mãe, daí você vê, você conhece aquela mulher, mas você olha o prontuário, tá vazio. Uau. Eu fico pensando, daí ela fala, você atende meu filho. Doutora Aretusa, e como que é atuar na CAL, né, que é uma clínica avançada? Conta pra gente como que é esse sistema de atendimento, que parece-me que o paciente chega lá e já é atendido, isso? Isso, agora sim, tá um pouco parado agora por causa da pandemia, que a gente não pode aceitar encaixes. Mas a gente está com uma equipe, nós estamos em 5 otorrinos, todo dia tem um otorrino que, se o paciente ligar lá e falar, eu preciso de otorrino para hoje, a gente tem um médico que pode encaixar. Se você disser, eu quero, por exemplo, outro colega, coloca. Se esse colega não tem vaga, tem um médico disponível no horário comercial das 8 às 6 que pode estar encaixando, pode estar atendendo. Nós estamos agora, a gente mudou de endereço, né? Sim, ficou linda a clínica, né, doutora? É o Centro Médico Araucária, a gente está com a parte também da urologia, que é do Fernando e do Paulo Henrique, né? Que é o Centro Médico Dias. Junto também a gente está com a Clínica Avançada de Otorrino, 5 especialistas. Temos a parte da fonoaudiologia, com audiometria, com os exames, então está tudo completo. E sem contar que a instalação ficou super aconchegante, parece uma casa, né, doutora? Ficou muito lindo. Tá gostoso, né? Graças a Deus. Doutora Aretusa, torcer para que em breve você volte aqui. É sempre muito bom falar com você, né? Você, ao mesmo tempo que você é médico, você transmite, né, uma paz e essa coisa assim de amizade que dá vontade da gente não separar, né? Tá? Verdade. Mas que bom receber você aqui, né? Leva o meu abração lá para as crianças, Pode deixar. Sempre que você chamar, a gente está disponível. Que bom, doutora. Muito, muito obrigada. Obrigada, tá? meu. Até breve. Até. E a vocês que nos acompanharam em mais este Falando de Saúde. Impressionante, né? A doutora, ela atende as crianças, atende o pai, atende a mãe, e aí vira uma amizade de longos e longos anos. Tem algum sintoma? Agenda uma consulta com a doutora Aretusa Medeiros Dias. Muito obrigada e até o próximo.